Fala, aluno número 1. Como vai? Tudo bem? Professor Jefté de História. Espero que você esteja bem. Agora a gente vai dar continuidade nessa nossa aula ao tema 3 que a gente iniciou na aula passada. Você se lembra? Nós trabalhamos conceitos de imperialismo e neocolonialismo, contexto de imperialismo e neocolonialismo, trabalhamos as diferenças entre o colonialismo, conceito utilizado para exploração e dominação lá dos séculos XVI, XVII e XVIII, para o neocolonialismo, típico dos séculos XIX e XX. Falamos inclusive das justificativas, as justificativas que pautam em características raciais e religiosas, a missão civilizatória. Você deu aquela pesquisada lá quanto ao darwinismo social? Espero que sim, deve estar afiado, né? Tenho certeza que sim. Agora a gente vai falar das consequências desse imperialismo e desse neocolonialismo. Essa expansão de mercado acabou levando dentro do século XIX e XX a colonização de vários territórios dentro do continente asiático e também africano. Vários são os exemplos de territórios na Ásia dominados, na África dominados. A gente sabe, e deixa eu já te antecipar isso, que a consequência desse imperialismo e neocolonialismo, as disputas imperialistas, tem como principal consequência a Primeira Guerra Mundial. Sim, tá? Inclusive nós temos uma obra que é sempre citada, vale a pena você dar uma pesquisada em todas as obras de um grande escritor chamado Eric Hobsbawm, mas a obra A Era dos Impérios, que ele faz um recorte histórico de 1875 até 1914, ele fala justamente das características do imperialismo que acabaram culminando na Primeira Guerra Mundial. Assunto esse que a gente ainda vai tratar. Esse aqui, então, são os antecedentes de uma disputa imperialista que vai culminar na Primeira Guerra Mundial. Mas vamos entender ainda no século XIX e os seus desdobramentos futuros, tá bom? Então, como consequências do imperialismo e neocolonialismo, nós temos aqui uma grande dominação dentro do território asiático. Territórios tais como o Japão, que sofreram uma grande interferência por parte de países capitalistas, principalmente norte-americanos, estadunidenses e ingleses, na sua era Meiji, vale a pena dar uma pesquisada, eles vão abrir seu mercado para o capitalismo, deixando de lado a época dos shoguns, o shogunato, uma época parecida com o que a gente dentro da Europa vai chamar de feudalismo, tá? Vão fazer com que o Japão ganhe um desenvolvimento maciço. Isso é uma das consequências do imperialismo. A abertura do mercado japonês e o próprio desenvolvimento japonês da chamada Era Meiji, na década de 60 do século XIX. Mas aqui eu vou pontuar dois grandes e importantes pontos e regiões, as mais populosas regiões inclusive do planeta hoje, que foram colônias, foram dominadas por países europeus dentro desse contexto. Aqui eu estou pontuando dentro do continente asiático a Índia e a China. A Índia, primeiro eu queria que você se lembrasse, puxa pela memória aí, que o território da Índia já tinha sido colônia dos países, principalmente ibéricos, naquele contexto da expansão marítima comercial europeia. Você deve se lembrar aí do comércio de especiarias tão falado na expansão marítima, no domínio português sobre aquela região, domínio espanhol, dos grandes países navegadores da época. Você se lembra? Pois é, no século XIX a Índia também vai sofrer grande interferência, intervenção de países industrializados dentro do contexto do neocolonialismo. É o caso do domínio inglês sobre a região. Eu já vou te antecipar que na década de 70, em 1870, o território vai acabar se tornando um território inglês, onde a imperatriz da Índia é a rainha Vitória. Lembra da era vitoriana dentro da Inglaterra, um período maciço de desenvolvimento da rainha Vitória? Vale a pena pesquisar. Então, a Índia vai se transformar num território, num protetorado inglês, de domínio inglês, que vai romper isso apenas agora no século XX. Tá? A Índia estava sob o domínio territorial, político, econômico da Inglaterra até o século XX. Vale dar uma estudada na história indiana. Mas o detalhe aqui é que dentro desse contexto nós temos uma importante revolta que acontece dentro do território indiano, que é a revolta dos cipaios. O termo cipaio pode aparecer com C ou com S, tá?
Mas a guerra ou revolta dos cipaios é uma revolta anti-imperialista. Seria uma revolta indiana contra a dominação inglesa. Essa guerra começa ali em 1857, se estende até 1859. E os indianos, eles são brutalmente massacrados pelo domínio dos ingleses. Vale lembrar que a Inglaterra tinha um domínio militar, marítimo, fantástico, tá? Lembre-se disso. Então, a primeira reação, porque não pensem que esse neocolonialismo se dá de uma maneira pacífica. De repente você pensa, será que houve um domínio dos territórios e os territórios permitiram? Não, de forma alguma. Se dá uma imposição de mercado e essa imposição acaba gerando um contra-ataque, uma revolução contrária a esse imperialismo, tá bom? Destaque na Índia para a revolta dos cipaios, ou revolta indiana, contra a dominação inglesa. Os indianos então foram massacrados e a Índia vai se tornar um protetorado, um território de dominação inglesa durante o período da Era Vitoriana até o século XX. Outro território é o território da China. A China, que já fez parte aí também no período anterior a grandes impérios, foi parte do Império Mongol, o Império de Gengis Khan. A China, que fez parte ali do Império Manchu, uma parte da China, inclusive a região da Manchúria. A China era um território extremamente bem, na verdade, um território extremamente bem posicionado ali no Oceano Pacífico. Dá uma olhadinha aí no mapa onde está localizada a China. A China é um território que na sua região norte faz fronteira com a Rússia, na sua região sul faz fronteira com o Japão. Então imagina que posição geográfica interessante, com o Japão, com as Coreias. É extremamente interessante o posicionamento geográfico da China. E para os mercados do século XIX, a China também era evidentemente muito importante. Destaque aqui para um conflito chamado de Guerra do Ópio. O ópio, que é um produto, vale a pena dar uma pesquisada sobre o produto, que é um produto que acaba sendo utilizado como fumo, e isso acabava gerando uma grande dependência dentro do mercado chinês. Os ingleses levavam o ópio para a China e traziam da China seu chá. Levavam o ópio e buscavam chá e outros produtos, na verdade. Mas isso fez com que o governo chinês, vendo que essa dependência do ópio era cada vez maior, fechasse os seus portos para os ingleses, o que acabou provocando, inclusive, em 1839, o confisco e o afundamento de um navio inglês que carregava ópio para a China. Essa reação levou a marinha inglesa a lutar contra o domínio chinês e a impulsionar a abertura do seu mercado. O nome dessa guerra que se dá entre ingleses e chineses, onde os ingleses queriam, portanto, abrir o mercado chinês e os chineses queriam fechá-lo por conta da sua dependência em relação à droga do ópio, é chamado de Guerra do Ópio. Nessa guerra, durou aproximadamente ali 2 anos, ela termina com um tratado, chamado de Tratado de Nanquim, de 1842. No Tratado de Nanquim, 5 portos chineses foram abertos para os ingleses, além de Hong Kong, que era um território ainda pertencente naquela época à China, se tornar um território de domínio inglês. Veja só, um tratado que favorece diretamente a Inglaterra. Tratado de Nanquim, de 1842. 5 portos chineses e ainda o território de Hong Kong, que mais tarde vai se tornar um território independente da Inglaterra. Mas nesse contexto, ainda não. Temos vários outros exemplos, mas esses 2 ganham destaque em provas, ok? E nós temos também a consequência do neocolonialismo no continente africano. A gente sabe que todo esse domínio neocolonialístico, ele tem consequências durante todo o período até os dias de hoje. Por exemplo, dentro da África, quando a gente pensa em África do Sul, o apartheid é uma consequência dessa dominação inglesa sobre o território da África do Sul. Essa dominação branca sobre um território de maioria negra. Vale a pena dar uma lida no apartheid, que será um assunto posterior. Mas, de toda forma, quando que isso começa? Começa ainda lá na década de 60 do século XIX, quando os belgas, liderados pelo rei Leopoldo I e mais tarde Leopoldo II, seu filho, dominam o território do Congo.
e fazem daquele território um território pessoal, uma colônia pessoal da Bélgica, uma colônia pessoal do próprio rei Leopoldo, seja o primeiro ou seu filho Leopoldo II. Isso abre uma discussão muito grande para o domínio. Lembra do que vem a ser darwinismo social? Lembra da evolução social dos brancos dominando os negros e um continente africano de maioria negra? Isso abre um precedente. Abre o precedente da dominação sobre o território africano, que começa no Congo, com a Bélgica, e se estende para Portugal. Portugal que domina o território de Moçambique e Angola. Olha no mapa da África aí, Moçambique e Angola estão em posições ligando os dois oceanos, Moçambique ali no Oceano Índico, Angola no Oceano Atlântico, e queria formar um território entre Moçambique e Angola, formando o chamado Mapa Cor-de-Rosa. É quando os portugueses começam a discutir a possibilidade de dominar o território africano. Mas quem vai tomar as rédeas, quem vai tomar a frente nisso é Otto von Bismarck, agora o chanceler do Império Alemão, do Segundo Reich alemão, formado desde 1871. Otto von Bismarck convoca 15 nações para uma conferência que se deu na cidade de Berlim, entre os meses de novembro de 1884 e fevereiro de 1885. 15 nações. Pense em nações da Europa Ocidental, pensou? Pensa em Inglaterra, França, Alemanha, Itália, pensa em Bélgica, pensa em Portugal, Espanha, pense nos Estados Unidos, pense na Rússia, Império Turco Otomano e Japão. Claro, alguns outros países da Europa Ocidental, totalizando o número de 15 países. Foram chamados em conferência e nessa conferência decidiram, portanto, partilhar a África. Inclusive, daqui a pouco nós vamos fazer um exercício, porque sabemos muito bem que essa questão da partilha da África, ela cai muito em provas de vestibular, sempre com charges ou com textos falando da Conferência de Berlim. Essa partilha, ela não leva em consideração fatores humanos, não leva em consideração nem fatores necessariamente geográficos. Os europeus, sem o menor pudor, dividem a África em linhas retas, inclusive, que é uma consequência que nós notamos até hoje dentro do mapa africano, dividem o continente africano e essa divisão do continente africano acaba fazendo com que toda a África seja partilhada entre os países que foram envolvidos na Conferência de Berlim. Os mais favorecidos nessa conferência foram os ingleses, os franceses, os belgas, os menos favorecidos, os alemães, os italianos, e é justamente por conta desse maior ou menor favorecimento que a Conferência de Berlim também é considerado um antecedente de 30 anos, olha a data, 1884, 30 anos depois a gente vai ter o início de uma Primeira Guerra Mundial, um dos antecedentes da Primeira Guerra Mundial, as disputas e descontentamentos por colônias dentro do continente africano. Ok? Então a partilha da África, que é extremamente citada em provas de vestibular, é bacana que você se atente, que é uma das maiores consequências, diga-se de passagem, mais desumanas que nós temos na história até hoje. Eu gostaria que você pegasse o seu receituário para a gente fazer alguns exercícios sobre o assunto imperialismo e neocolonialismo. Você estando com o seu receituário em mãos, que ele está lá no top 3, História, Imperialismo e Neocolonialismo, nos exercícios de sala da página 10 e 11, eu gostaria de fazer alguns exercícios com você. Então se atente aí. Então, página 10, top 3, Imperialismo e Neocolonialismo. Vamos fazer aqui o exercício número 1, a questão número 1. Ela diz o seguinte, questão 1. Sobre o imperialismo ocorrido durante os séculos 19 e 20, é correto afirmar que uma de suas principais características foi, 2 pontos, letra A, ser um fenômeno essencialmente econômico que em nada afetou o cotidiano dos povos subjugados? Tomem cuidado com essas características de generalização, tá? Então, errado, claro que afetou. Letra B, ficou restrito ao continente africano? Já vimos que não. Letra C, foi representar um acordo entre as potências capitalistas visando dividir de forma pacífica e ordeira? Não termine de ler. Não foi pacífica. Letra D, permitir a expansão econômica e política em escala mundial das economias capitalistas, olha o conceito de imperialismo.
assegurando o controle de vastos mercados consumidores. Perfeito, é o interesse das nações dentro desse contexto de Revolução Industrial. Lembra disso? Ótimo. Letra E, só para tirá-la, ser um empreendimento europeu e cristão, procurando levar o processo civilizatório para os povos da África e da América. Lembrando que esse não é o motivo e sim a justificativa, e exclui aí a América, que o neocolonialismo ele não se dá dentro do continente americano. Perfeito? Então, gabarito letra D. Vamos lá para a questão 5, da página 11. E eu disse a você que sempre aparecem em provas de vestibular, Enem e afins, imagens. Olha essa imagem. Na questão 5, aparece um senhor com uma faca na mão, outros senhores sentados à mesa e ele cortando o que seria um bolo, uma torta, escrito África. Olha a partilha da África, ok? E está escrito assim, observe a figura abaixo. A Conferência de Berlim, de 1884, uma das principais características desse novo imperialismo foi, letra A, o convívio pacífico entre africanos e europeus. Não, né? Pelo amor de Deus, pacífico não. Não pensem que os povos africanos aceitaram de maneira pacífica. Letra B, o fomento ao processo de descolonização da África, iniciado na década de 1830, vamos lembrar que eu estou colonizando a África. O processo de descolonização vai se dar lá em meados do século XX. Letra C, a exploração econômica direta dos territórios ocupados e a criação de estruturas coloniais de administração excludentes e violentas. Excludentes de povos nativos, principalmente negros, no caso da África, e violenta porque é uma forma de fato de dominação, de imposição. Letra C, correta. Vamos excluir as outras? Letra D, a dominação indireta pelas potências europeias nas regiões colonizadas, restrita somente a 10% do território. Não, o território africano foi totalmente partilhado. Letra E, a limitação do imperialismo europeu somente à África, já foi. Ásia e Oceania também, ok? Então, gabarito letra C. Meus queridos alunos, então aqui a gente finaliza mais um tema, o tema imperialismo e colonialismo, neocolonialismo, o top 3. E espero vê-los em breve. Desejo a todos paz e saúde, ok? Grande abraço.